Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia 2. Na aula de hoje vamos falar sobre o capítulo 28, conteúdo referente à sucessão ecológica. Então aí estão os objetivos da nossa aula. Vamos entender um pouco sobre a sucessão ecológica, falar sobre alguns parâmetros que são alterados no decorrer de uma sucessão ecológica e falar sobre os tipos de sucessão, como a sucessão primária e a secundária. Quando nós falamos em sucessão ecológica, nós observamos que é um processo de colonização ou de habitação de um ambiente a qual sofreu alguma mudança, alguma alteração deste ambiente. Então, nós temos alguns tipos, algumas fases no processo de sucessão ecológica. Podemos dividir em três fases, como, por exemplo, a primeira fase, a ecese, ou a fase da comunidade pioneira. A segunda fase, a fase série ou série, que é a fase da comunidade secundária, e a terceira e última comunidade clímax, que é a terceira fase. Então, falando sobre cada uma delas, nós vemos a primeira fase, a ecese, ou a comunidade pioneira, é aquela etapa inicial de sucessão ecológica, quando o ambiente que passou por um impacto ambiental, ele começa a retomar a vida, a habitação neste ambiente. Então, é a etapa inicial, onde os fatores ambientais ainda são instáveis e as condições de vida são desfavoráveis, então são colonizadas por espécies que conseguem sobreviver nessa situação de extremidade, como alguns musgos, algumas gramíneas, arqueobactérias, cianobactérias, dependendo do ambiente. Tá? Então, essa é a primeira comunidade que aparece no processo de sucessão ecológica. A segunda etapa é a fase série, ou a comunidade intermediária, que vai aí aumentando essa biodiversidade, aparecendo agora novas formas de vida, como formas arbustivas, por exemplo, tá? E aí decorrente de uma melhoria dos fatores ambientais, dos fatores abióticos. Então, nós vemos aqui nessa imagem, por exemplo, que depois de um impacto ambiental, de uma queimada, esse ambiente já vem sofrendo a sucessão ecológica, já numa fase intermediária, onde vem aparecendo agora a presença de alguns arbustos, tá? E já passou pela comunidade pioneira. E, por fim, a comunidade chega no estágio de clímax, quando todo o ambiente é reorganizado, ele está reestruturado e reabitado. Então, aparecem algumas espécies mais complexas, como formas arbóreas de maior quantidade, e o ambiente está totalmente estabilizado em equilíbrio, ok? Então, ilustrando aí para vocês, essa sucessão ecológica vai começar em um ambiente bem simples, onde os recursos ainda estão escassos, por espécies mais simples também, como musgos e líquens, e depois vai surgindo novas formas de vida, até chegar em indivíduos adultos, caracterizando assim a comunidade clímax funcionando normalmente. Tá? Para vocês observarem aí visualmente em uma área que foi inicialmente degradada, ela começa seu processo de comunidade aqui pioneiras, depois vem uma fase intermediária e por fim alcança o seu estágio de clímax, beleza? Gente, falando um pouco sobre produtividade dentro dessa sucessão ecológica, nós precisamos identificar alguns fatores que vão alterar dentro dessa sucessão ecológica. O primeiro fator que a gente precisa identificar é a produtividade primária bruta. Isso aqui é tudo que é produzido pelos organismos, via de regra, fotossintetizantes, aqueles que produzem matéria orgânica, e é aquela biomassa que vai estar disponível no ambiente, em um ecossistema, produzido por aqueles organismos autotróficos. E quando falamos em produtividade primária líquida, é o resultado da produtividade primária bruta, tá? Descontando, ou seja, desconsiderando aquela energia que foi utilizada pela respiração dos próprios organismos autotróficos. A gente sabe, com o processo de fotossíntese, que eles produzem matéria orgânica para fazer processo respiratório. E essa matéria orgânica, de certa forma, também consumida durante o seu processo de respiração. Mas outra boa parte que fica armazenada nos seus plásticos, por exemplo, são liberados, estão disponíveis ao ambiente. E é isso que a gente chama de produtividade primária líquida. Falando nessa PLE aqui, ou produtividade líquida do ecossistema, é quando a gente considera a produtividade primária bruta total, desconsiderando a respiração ou subtraindo a respiração de todos os organismos daquele ambiente.
Tá? Então a gente tem a quantidade de matéria orgânica, quantidade de biomassa que vai estar disponível naquele ambiente para que ele venha a sofrer um processo de sucessão ecológica. A gente consegue entender que no processo de sucessão ecológica, quando a comunidade atinge o seu clímax, muito provavelmente, e é uma consequência desse alcance do clímax, que a quantidade da produtividade primária líquida, aquilo que está disponível, vai estar bem diminuído. Por quê? Porque para alcançar esse clímax na sucessão, todos os seres vivos que vieram surgindo foram consumindo aquela biomassa que estava disponível. Mas quando falamos em biomassa total, a gente vê uma grande quantidade numa comunidade clímax, tá? Então nós vemos aí essa contradição, essa curva, esse cruzamento entre a produtividade primária líquida e a produtividade primária bruta, quando há um processo de sucessão ecológica, ok? Então, passo a passo, a gente tem um aumento da produtividade bruta, depois aumenta-se o consumo que está da produtividade que está disponível, e daí começa a diminuir a produtividade líquida, e daí vai aumentar a biomassa, o número de organismos que está surgindo naquele ambiente, caracterizando o processo de sucessão até alcançar o clímax. Consequentemente, isso traz um aumento de biodiversidade também, como nós vemos nessa segunda curva aqui, porque tem mais nutrientes, tem mais espécies, aumenta a quantidade populacional naquele ecossistema, e até novos nichos ecológicos e novas teias alimentares mais complexas vão sendo formadas, isso caracterizando a comunidade clímax. Então a gente sabe que a comunidade chegou no clímax quando a produtividade líquida está reduzida, porque toda aquela produtividade que foi liberada, né, foi disponibilizada pelos produtores, pelos autotróficos, foi totalmente consumida para a recuperação desse ambiente que foi previamente degradado. Beleza? E só para a gente terminar, falando sobre os tipos de sucessão ecológica, nós vemos aí que existem alguns tipos que a gente pode classificar, como a sucessão primária, quando ocorre em uma região ainda que não foi habitada, como por exemplo uma ilha vulcânica, né, onde teve uma atividade vulcânica, liberação de lava, e o solo ainda está sem formação, e as primeiras formas de vida que acontecem ali, caracterizando o início da sucessão ecológica, é chamada de sucessão primária. Uma sucessão secundária é quando ocorre em uma área que já foi habitada, mas que sofreu um processo de degradação. Tá? Então, essa sucessão secundária caracteriza um processo de recolonização. Isso está ilustrado, por exemplo, em um alagamento, ou em uma queimada, em um desmatamento, onde existia uma comunidade ali inicial, mas essa comunidade foi degradada, e aí quando vem surgindo novamente, caracteriza uma sucessão secundária, tá? Por exemplo, quando acontece uma queimada, nem todas as formas de vida elas são anuladas daquele ambiente. Resta-se, por exemplo, algumas sementes ou algumas plantas que sobrevivem àquela queimada, e a partir delas o ambiente vem a se renovar, tá? Então, a gente caracteriza uma sucessão ecológica do tipo secundária. E aí a gente pode ainda trazer mais dois tipos, como a recuperação sazonal, que acontece em regiões onde tem uma frequente mudança climática, em regiões temperadas, né, em regiões polares, ou até mesmo na região tropical aqui, onde tem épocas de muita seca e muita chuva, passando por épocas de seca e de alagamento. E a gente pode ter também uma sucessão do tipo destrutiva, quando vai ocorrer em cadáveres, por exemplo, que está degradando totalmente aquela área, está surgindo novas comunidades em um ambiente de decomposição. Aí a gente vai se referir um pouco mais a organismos decompositores. E aí a gente não vai ter uma comunidade clímax bem caracterizada, porque vai chegar no momento em que aquele ambiente vai ser totalmente consumido e não vai ter uma estabilidade da população. Aquela população vai se desfazer e vai finalizar aquele processo. Beleza? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui. Um capítulo bem curto, bem simples, só para você conhecer esses conceitos. Deixo para você aí as nossas atividades e a gente se encontra no nosso Tira Dúvida. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.